que eu venha poder contribuir um pouco com todos nós, porque, na realidade, o objetivo aqui é que eu também estou aprendendo junto, né? Então, cada vez que eu falo, ainda mais que eu estou repetindo, essa palestra é uma palestra que eu estou fazendo já tem um tempo, para vocês terem uma ideia, eu falei domingo lá no Fé, eu fiz essa palestra, então aqueles que estiveram domingo, talvez lá no Fé e Caridade, de alguma forma, vão escutar de novo, tá? Então, nós estamos aqui para aqueles que já escutaram, fazer o Vale a Pena Ver de novo, né? E escutar de novo também. Então, vamos lá. Eu trouxe um tema que, na realidade... Celinho, eu acho que eu não vou nem abordar a questão da campanha, não, porque eu gasto pelo menos um tempo maior um pouco falando sobre a campanha, eu acho que talvez não seja o nosso grande objetivo aqui hoje, mas depois você deixa à disposição aí, se alguém quiser alguma informação a respeito, eu estou à disposição. O que eu estou falando com a Celinha aqui, gente, é sobre a campanha da valorização da vida, que é a prevenção do suicídio, tudo bem? Então, se alguém depois, posteriormente, quiser alguma informação a respeito da campanha, da questão do GT, da valorização da vida, eu me deixo à disposição, a Celinha passa o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, que eu tento passar o máximo de informação para vocês. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouco aquilo que nós viemos trazer aqui hoje, que é a renovação e a alegria de viver. Por que nós estamos trazendo, eu principalmente escolhi no sentido de ser inspirado um pouco para falar sobre isso? Porque nós estamos iniciando um novo ano, e a gente percebe que cada dia mais, por mais que nós temos a compreensão que a lei de Deus ela sempre está em ação, que o Cristo sempre está no leme do nosso barco, nós percebemos que a sociedade como um todo, a humanidade como um todo, ela está passando por momentos muito difíceis. E talvez nós estamos incluídos nesses momentos difíceis. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ontem eu acabei participando de uma reunião que faz parte da minha área, né, que é a questão da psicanálise, da terapia, e a gente recebe os números da Organização Mundial da Saúde e outros números de algumas secretarias também. E ontem nós tivemos uma notícia não muito boa, dizendo que diagnosticados, a Organização Mundial da Saúde trouxe um número de que 2 bilhões e 300 milhões de pessoas foram diagnosticadas com doença mental no ano de 2024. Então, nós estamos falando de uma população mundial de 8 bilhões, e desses 8 bilhões, quase 3 bilhões diagnosticados com problemas mentais. Então, nós estamos dizendo que a cada 8 pessoas, 3 pessoas estão passando por algum problema de algum distúrbio, seja depressão, seja ansiedade, seja bipolaridade, qualquer coisa que estejam ligadas. E um outro número também que nos chamou a atenção, que o número de... a doença, a segunda doença maior no que diz respeito ao afastamento de trabalho é a depressão. Então, nós estamos percebendo que nós estamos vivendo num momento muito complicado da humanidade, de uma forma geral. E por que a gente veio trazer a alegria de viver e renovar é preciso? Porque quando a gente mergulha dentro dos estudos, dentro do trabalho, dentro da própria doutrina, a gente vê que está faltando nas pessoas a questão da alegria de viver, no sentido da compreensão. E talvez seja o que nós vamos abordar aqui hoje, não é verdade? Mas antes de começar, eu queria trazer um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20 lá no item 5, que diz assim: obreiros do Senhor. Aí eu estou falando para nós, talvez como espíritas, trabalhadores, diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a sua obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim todos vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncios aos vossos ciúmes e às vossas discórdias,
a fim de que daí não viesse dano para a obra do Senhor. Então, Jesus nos traz isso, na realidade, Kardec nos traz, mas a gente fala Jesus porque é o Espírito de verdade, que ele vem nos trazendo, nos mostrando a necessidade, mais do que nunca, daqueles, talvez, que somos espíritas. Eu imagino que todos nós que estamos aqui nessa conversa, nessa roda de conversa, sejamos todos nós espíritas. Nós temos que entender que não é o grau, no sentido de entender que somos espíritas, que vai nos fazer diferente. O que vai nos fazer diferente é a obra que a gente vai realizar, é a obra que a gente vai colocar. E aí a gente começa perguntando assim, se a gente for analisar de uma forma geral, eu posso falar aqui, acho que muitos me conhecem, aqueles que não me conhecem aqui está sendo um prazer, né? E eu também não consigo ver todo mundo, não sei se eu conheço todo mundo aqui, mas eu já passei dos meus 60 anos de idade, e estou vendo, alguns conhecidos meus aqui também já passaram dos 60 anos de idade. Vamos imaginar um mundo há 50 anos atrás. 50 anos, não é uma coisa tão distante, é 50 anos atrás. Nós não tínhamos 10% de todos os recursos que nós temos hoje para viver. Vamos imaginar um pouquinho mais para trás, há 100 anos atrás, imaginemos que nem uma rainha, nem um rei viviam em condições tão boas quanto nós vivemos no sentido de recursos. Olha que coisa aqui, o que está acontecendo. Nós estamos aqui hoje fazendo uma palestra, fazendo uma conversa à distância, onde estão participando várias pessoas. Até há pouco tempo atrás, para a gente falar com uma outra pessoa, ou talvez a gente teria que procurar um orelhão, tem gente aqui, eu estou vendo aqui, que tem gente que é nova aqui, que às vezes nem sabe o que é um orelhão, só na foto, mas tinha que achar um orelhão e ainda tinha que ter a sorte do outro ter um telefone. Então, a gente não tinha, às vezes, nem como comunicar, nem como falar. Tirando os recursos de tempos atrás, eu vou colocar lá há 100 anos atrás, que a gente está dizendo, a gente fala de uma água encanada, de um chuveiro quente, de tantos recursos que hoje dispomos da medicina de uma forma geral. Hoje, é claro que as doenças assolam, as pessoas estão aí, mas quantos recursos que nós temos. Imaginemos bem uma pessoa lá 100 anos atrás com câncer, com uma doença que realmente necessitasse de uma medicação, de um internamento. A gente não tinha esses recursos. Há 30 anos atrás, eu digo porque eu sou da época ainda, que telefone, telefone era coisa, artigo de luxo, não é verdade? Internet, pelo amor de Deus, eu fui ver a internet há pouco tempo, nós também, nem todos nós aqui. Aí a gente pergunta, mas nesse mundo tão moderno, tão cheio de recurso, com tantas coisas inimagináveis, por que ainda nós, como humanidade, sofremos tanto? Aí eu trago uma fala aqui da Joana de Ângeles, do livro Entrega-te a Deus, que a gente traz para entender um pouco o que está acontecendo com a humanidade, já que nós estamos vivendo num mundo de recursos maravilhosos que nós como humanidade, nunca tivemos. E a Joana de Ângeles, nesse livro chamado Entrega-te a Deus, ela diz assim: vive-se na atualidade dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. Então, ela está dizendo que o momento que nós estamos passando são dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. E quando nós pegamos outros autores, no sentido da psicografia do Chico, por exemplo, Emmanuel e outras coisas, nós começamos a perceber que quando a gente pega todas essas falas da espiritualidade amiga, desses espíritos benfeitores, a gente percebe que eles estão falando a mesma coisa para nós a todo tempo. Porque alguns dizem para nós, ela diz que nós vivemos na atualidade dia de descontrole espiritual e emocional na Terra. No livro Roteiro, o Emmanuel fala para nós que o grande momento agora é um momento de aferição, aonde a consciência do ser está vindo à tona. Então, a gente está recolhendo de nós mesmos tudo aquilo que nós já fomos. Mas eu vou continuar um pouco aqui na Joana de Ângeles para a gente poder entender. Então, ela diz, vive-se, na atualidade, dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. O tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social.
Então, nós estamos percebendo que nós estamos vivendo um momento praticamente todo de dualidades. É assim, se eu não estou de um lado, eu tenho que estar do outro. Na realidade, isso não existe. Aí as pessoas estão brigando pela questão política, pela questão religiosa, pela questão de todos os pontos, de todas as áreas, que acaba afetando o quê? O convívio social. Mas aí ela começa a trazer para nós assim, trata-se de uma guerra íntima não declarada. O que é uma guerra não declarada? Como ela é íntima, a gente não declara, ela não sai para fora, ela fica dentro de nós, cujos efeitos perniciosos atemorizam o ser e a sociedade. São as brigas internas, quando a alma está indisposta consigo mesmos, as principais responsáveis pelo equilíbrio, que explode atormentando a vida e espalhando aflições. Então, nós começamos a perceber que, claramente, aqui nós estamos falando para como humanidade, nós não estamos direcionando para ninguém, mas cabe a nós, talvez, percebermos se nós estamos fazendo parte desse processo aqui, que, às vezes, nós estamos sofrendo dessa guerra íntima não declarada. Talvez essas brigas internas estão dentro de nós. Por quê? Porque nós estamos fazendo um processo agora de aferição conosco. Porque nós já estamos sentindo e sabendo que os momentos são chegados. Na realidade, nós sabemos que, mais do que nunca agora, nós precisamos nos tornar a ser espíritos melhores, de uma forma ou de outra. Mas aí, a Joana de Ângeles continua dizendo assim, necessitamos, penso eu, fazer uma pausa para reflexionarmos em torno da nossa situação perante a consciência cósmica. Oi, Célia. Só pedir aqui a voz, porque eu esqueci de perguntar a você, se você quiser projetar alguma coisa, é só passar para a Esther pelo WhatsApp, que ela coloca aí na tela. Tudo viu? bem. Tá. Eu acho que dá para a gente perguntar isso para você. Uhum. Eu acho que dá para a gente conversando. Se você quiser que passar, deixa eu ver aqui que eu mando. Como é que você quer que eu mando para você? Você quer que eu... Você não tem. Você passa para mim, que eu passo para ela. Você não tem o acesso dela, né? Não, não tem. E se eu for passar para você agora, eu vou ter que passar por aqui, vai ser muito complicado, deixa quieto, eu acho que dá para a gente conversar aqui. Você que sabe, não tem problema nenhum, que a gente aguarda também. Eu acho que está tranquilo, porque, primeiro, eu acho que o arquivo é muito grande, eu não vou conseguir passar para você, e sei lá, eu teria que passar porque está no e-mail, estou no computador, eu não estou no celular, então eu não tenho ele no celular, então, sei lá. Mas, tá, se quiser passar no e-mail, também pode. Eu acho que não há necessidade, não. Está dando para me acompanhar? Se vocês quiserem que eu mando, eu mando. Eu passo aqui, para mim está tranquilo. Eu faço rápido aqui, ó, a gente dá um zoom aqui, ó. Você que sabe, Marquinhos, que for melhor. Vamos lá, quer ver? Deixa eu abrir meu e-mail aqui, que eu mando para você, Célia. Eu mando o arquivo, ela passa aí sem problema nenhum. Você tem meu e-mail? Não, não tem não, mas a gente dá um jeito aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Então passa para o e-mail da Esther direto. Também passo. Qual é, Esther, seu e-mail? Vou colocar aqui no chat. estezaninepereira@gmail.com. Mas eu não vou conseguir fazer isso agora, não. Não, né? Não, vou deixar aqui mesmo, vamos continuar assim mesmo, que acho que vai dar tudo certo. Tá bom. Eu acho que vai ficar tranquilo. Se alguém, qualquer coisa, gente, me interrompam, a gente vai, né, falando. O objetivo é a gente criar aqui uma compreensão do processo, sabe? Porque mais do que a fala em si, é a gente chegar no final, a gente ter uma conclusão mais ou menos do que a gente trouxe para cá, para poder refletir, né? Então, a gente continua dizendo que ela fala assim, necessitamos, penso eu, fazer uma pausa para reflexionarmos em torno da nossa situação perante a consciência cósmica. Então, a Joana de Ângeles diz que nesse momento que a humanidade vive, nesse tumulto desenfreado, nessa guerra íntima não declarada, isso pode estar acontecendo comigo.
Porque olha só que coisa, onde eu vou falar aqui, da experiência que eu vivo. No penúltimo domingo, porque esse domingo eu fiz a palestra no FÉ, no penúltimo domingo eu fui falar numa casa grande, numa casa com a irmã do Fé e Caridade, casa espírita como o FÉ, uma casa muito grande, e eu falei praticamente desse tema, fiz a palestra muito parecida. Só que lá eu falei um pouco sobre a prevenção do suicídio também. Quando chegou no final da palestra, eu fui abordado por muita gente lá que veio conversar comigo sobre a questão do suicídio. E o mais interessante é que eu tive a oportunidade de estar com duas pessoas que me chamaram para conversar de uma forma mais particular, e entre elas um trabalhador da casa de mais ou menos 50 anos, que veio me declarar um processo de tentativa de suicídio. E aí eu fico imaginando aqui, porque nós, às vezes, achamos, porque conhecemos a doutrina espírita, ou às vezes estamos mergulhados na doutrina espírita, que nós estamos isentos do processo dessa noite escura da alma, dessa guerra íntima que nos assola. Vocês vão entender um pouco o que aconteceu com essa pessoa, para me poder só relatar para vocês. Olha só, um homem que eu conheço ele há muito tempo, um trabalhador imenso da doutrina, um homem honesto, pai de filhos, bem casado, né? Uma vida bem retilínea. Aí, de repente, a esposa é diagnosticada de um câncer, e depois desse diagnóstico de câncer, 2 anos depois ela vem a desencarnar. Ele fica sozinho com os filhos. Isso fez 2 anos. Agora, com 2 anos, ele foi diagnosticado com Parkinson, com 50 anos de idade. E ainda com problema renal muito sério, está começando a ter que fazer hemodiálise. E ele sozinho com os filhos, com a criação, com tudo. E ele caiu num processo de dor muito grande por tudo isso. E ele começou a entender que a vida para ele estava ficando complicada e ele tentou o suicídio. E aí a gente faz uma aferição aqui. Ah, mas se ele fez isso é porque ele não era um espírita verdadeiro. Ah, porque ele não acreditava em Deus. Ah, eu não sei se é assim que funciona. Eu só sei que ele estava num momento muito difícil da vida dele. Iguais a eles, eu encontro um monte de gente. E, às vezes, nós temos vergonha de dizer, às vezes, até dentro da nossa própria casa espírita, ou com os amigos que a gente tem dentro da doutrina espírita, dizer que nós estamos passando momentos difíceis. Para vocês terem uma ideia, em agosto para setembro desse ano, eu entrei num processo de depressão profunda, de ter que tomar remédios muito sérios e ter que fazer um tratamento muito sério. Tudo bem que vocês vão entender o seguinte, não foi por algum motivo, foi uma depressão endógena, por questões físicas, mas eu acabei entrando num processo difícil. Tudo bem que ficou só 2 meses, eu melhorei muito rápido, acabei saindo muito rápido do processo, mas eu passei pela noite escura da alma. Então, quando a Joana de Ângeles convida a gente dizendo que a gente precisa fazer uma reflexão sobre a nossa situação perante a consciência cósmica, e ela diz assim para a gente que a gente precisa, mais do que nunca agora, chegar perto de nós mesmos e dizermos assim, quem somos nós? Quem sou eu, na verdade? De onde eu vim? De onde eu vim não é endereço, né? De que país, né? De que lugar? De onde eu vim, no sentido de espiritualidade? Para que viemos aqui na Terra? Qual o nosso objetivo aqui verdadeiro? E para onde iremos? Porque, na realidade, a gente acha que as pessoas estão muito preocupadas com essa questão, mas não estão, não. O Mark Twain diz que os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobre por que nasceu. Mas quando a gente fala sobre essa questão de onde eu vim, quem sou eu, para onde vamos, a gente acha que pode parecer que as pessoas pensam sobre essas coisas, porém, na prática, são poucas as que conseguem realmente compreender a essência da realidade da existência. A maioria de nós, por mais que mergulhamos na doutrina, tem horas que nós ficamos meio despercebidos diante a questão cósmica, e a gente se perde. Porque vamos fazer uma conta aqui, mais ou menos, que até na última palestra, com a ajuda do Wanderson, mais ou menos, eu fiz as contas assim.
somos o quê, na realidade? Somos espíritos imortais, não é uma verdade isso? Nós somos espíritos mortais. A gente não tem essa... Aqui todo mundo tem dúvida de que não é espírito imortal? Não precisa levantar a mão, não, mas se alguém tem dúvida, depois fala, vamos ter que conversar. Quem somos? Somos espíritos imortais. Isso aqui é a grande verdade da doutrina. Né? O que diferencia muito a doutrina espírita das outras religiões, que as outras religiões não consideram isso. Então, elas ficam só na questão falando de mundo celestial, outra coisa, mas desconhecem o espírito. Então, nós somos espíritos imortais. Agora, vamos entender aqui uma coisa. Nós somos espíritos imortais, e além de sermos espíritos imortais, nós somos espíritos que já reencarnamos aqui várias vezes. Na última palestra, chegamos à conclusão lá, brincando, eu e o Wanderson, que nós, mais ou menos, temos uma média de 100 reencarnações. Alguns mais, e alguns podem ter menos. Mas a média é 100, eu acho até pouco, porque a doutrina diz que a gente chega até 200 reencarnações aqui. Então, nós estamos dizendo aqui, conversando, que nós temos 200 de nós mesmos dentro de nós mesmos. Porque imagina bem quantas vezes eu passei aqui, você passou, quantas coisas que nós carregamos dentro do nosso processo reencarnatório. Então, a gente acha que, às vezes, a gente esquece, parece que a gente está chegando aqui pela primeira vez, nem sempre é assim. A coisa não funciona bem assim. E aí ela pergunta quem somos, então eu tenho que conceber que eu sou um espírito imortal, reencarnando na Terra, e aí está perguntando assim, para que viemos e para que nós reencarnamos? E a doutrina espírita vai deixando muito claro que o nosso principal objetivo na Terra é a nossa evolução moral. É a nossa evolução espiritual. E depois ela pergunta assim também, dentro dessa necessidade de pensar, para onde iremos? Porque muitos de nós fica preocupado muito, na realidade, se nós vamos para algum lugar ou para outro, ou para uma cidade espiritual X, ou para algum lugar especial X, né? Muitos de nós falam, eu quero ir para o nosso lar, outro tem medo de ir para o umbral, apesar de que os umbrais estão acabando, mas, assim, mas ainda existem, vão existir durante um bom tempo. Mas, na realidade, a nossa preocupação, que para onde iremos, nós vamos para onde a nossa consciência nos levar. Porque, na realidade, a gente mora na casa mental. Então, a gente tem que abrir esse leque para a gente começar a compreender que o sofrimento que a gente está vendo assolando na Terra gira em torno dessa falta de conhecimento de si mesmo. Então, quando ela diz que a gente acha que as pessoas se preocupam com isso, e eu vou dizer para vocês, sem medo, muito medo de errar. Mesmo na doutrina espírita, muitos espíritas, eu não estou dizendo aqueles que trabalham, aqueles que estudam, mas a maioria dos espíritas não preocupa muito com isso. Se você chegar numa palestra espírita, sentar lá, perguntar quem é espírita, você vai ver que todo mundo vai levantar a mão, depois faz 10 perguntas para as pessoas, dizendo assim, o que é que você pensa disso, o que você pensa daquilo? A maioria das pessoas não estão muito preocupadas ainda, no sentido de quem é verdadeiramente, qual o objetivo e o que tem que fazer. Porque na maioria de nós ainda, nós estamos muito necessitados de suprir necessidades nossas. E a Joana continua dizendo para nós assim, é muito difícil alterar o padrão de pensamento e sentimento de algum comportamento humano se nós não sabemos exatamente quem somos e quais as nossas reais necessidades. O Emmanuel trabalha no livro Pensamento e Vida, ele fala que nós confundimos muito necessidade com desejo. Então, nós colocamos alguma coisa que é um desejo da gente, e a gente coloca como se a coisa fosse uma necessidade. Na realidade, não é. Quando nós paramos para pensar, se nós olharmos para a nossa vida de uma forma geral, por mais simples que a nossa vida seja, a gente pode perceber que se a gente pegar tudo que a gente tem, jogar 50% fora, a gente não precisava daquilo também. É porque criamos uma necessidade, criamos um desejo, e esse desejo vira o quê? Uma necessidade para nós. Então, nós vivemos numa sociedade que ainda sofre por alguns motivos, porque nós vivemos numa época que prevalece o mais rápido. Hoje eu falei isso muito nos meus atendimentos com algumas pessoas, porque as pessoas querem a coisa muito rápida. Né? Nós vivemos a geração do iFood, eu peço, eu quero que me entregue o mais rápido possível. Né? É a geração hoje que a gente vive, é a geração do mais rápido, do mais fácil
do mais divertido ou da superficialidade. Hoje as pessoas não conseguem sofrer, por isso que a depressão assola. Em qualquer coisa que a pessoa tem que enfrentar, ela acaba sofrendo e entra numa depressão. Eu que trabalho dentro da área do comportamento, tem hora que é tudo bem, que a gente entende, a gente compreende, mas a gente olha assim, como que as pessoas são frágeis no sentido da própria vida, né? Porque você vê a pessoa que tentou o suicídio, você pega o motivo, às vezes, se a gente for levar para o nosso lado pessoal, porque eu não levo lá quando eu estou trabalhando, mas se for levar para o lado pessoal, você fala assim, nossa, como que pode uma coisa tão fútil levar uma pessoa a um suicídio, a uma depressão? Mas, na realidade, a dor dela é muito grande, né? E aí a gente pensa, por falta desse tipo de reflexão de quem realmente somos, né, de o que nós estamos fazendo aqui e para onde iremos depois daqui, muitas pessoas estão agindo impensadamente, não medindo o alcance das suas atitudes e nem dando conta das coisas ao seu redor. Então, nós estamos vendo as pessoas atropelando o próprio processo do viver, né? E a gente fica olhando o que nós vamos fazer diante disso. E aí a Joana continua dizendo para a gente o seguinte, nós nos distraímos diante do mundo. E esse trecho é muito interessante para a gente discernir o que ela está querendo dizer. Ela diz assim, que nós vivemos na ilusão e nos justificando. Eu fiz uma colocação, e eu espero que vocês entendam que eu estou falando aqui como se eu estivesse falando para a humanidade, tá bom, gente? E falando assim, não medindo diretamente para quem, mas para a gente começar a entender por que nós estamos passando momentos difíceis agora na humanidade. Quando ela diz que nós vivemos na ilusão e nos justificamos, eu gosto de trabalhar muito com números e estatísticas. A gente começa a perceber, e eu falei isso nas palestras, nas outras vezes, e vou falar aqui também. É só para a gente compreender. Saiu uns dados do CONATRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e eu estou falando isso porque isso me assustou e eu estou trazendo para vocês para a gente começar a entender o que está acontecendo um pouco com a humanidade que nós estamos vivendo e que nós estamos mergulhados nela. Por exemplo, o CONATRAN trouxe um número que diz o seguinte, de cada 10 motoristas, 8 motoristas dirigem usando celular no volante ou usando fones no ouvido no volante, que é considerado pela lei do trânsito a segunda falta mais grave do trânsito, só perdendo para embriaguez e para o uso de drogas. Aí você fala, mas por que você está trazendo isso, Marquinhos? Porque a gente tem que compreender assim, olha só, a cada 10 pessoas que dirigem um carro, 8 dessas 10 pessoas estão usando um celular ou um fone no ouvido. E isso é a segunda falta mais grave na lei de trânsito. Então, nós estamos dizendo que de cada 10 pessoas, 8 são infratores. São quase, vamos dizer, criminosos, porque está cometendo um crime na lei de trânsito. Aí você pode perguntar, mas por que as pessoas estão fazendo? Porque você imagina bem, virou normal. Começa a normalizar uma coisa que não deveria ser normalizada. Aí a gente começa a compreender, traçando os números, que nós temos lá um nível de doença mental tão alto na sociedade, porque as pessoas começam a normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas. E o mais interessante, que eu passei por uma situação há um mês atrás, mais ou menos, que eu estava dirigindo, tinha uma moça fazendo um zigue-zague com o carro na minha frente, e de repente eu parei do lado dela, ela estava lá no celular discutindo com a pessoa, não sei o quê. Eu virei, querida, você está dirigindo com o celular na mão? Ela falou assim, vai cuidar da sua vida, né? Eu falei assim, tá bom, eu vou cuidar da minha vida. Entenda bem por que eu estou trazendo isso aqui. Nós estamos falando de cada 10 pessoas, nós estamos falando aqui de cada 10 pessoas, 8 no trânsito comete um crime grave. E isso se torna normal na sociedade. E aí a gente começa a perceber, isso, eu estou dando um exemplo de uma coisa. Se a gente for pegar exemplo em todas as áreas, nós vamos perceber que nós vivemos numa sociedade imprudente.
E aí a gente justifica, por isso que eu estou dizendo que nós vivemos na ilusão, justificamos, que quando você vira para uma pessoa e fala, mas você dirige usando fone, você dirige usando celular, fala, todo mundo faz. Não é assim que funciona? E aí a gente acha que isso é normal, e não é normal. Não é. E olha, nós estamos falando aqui de coisas do dia a dia, do cotidiano. Nós não entramos aqui nas leis de Deus ainda não, né? Que a lei de Deus também a gente se torne prudente. E ela diz assim, nós vivemos na cultura da comparação. Qual a cultura da comparação? A nossa vida começou a ficar muito pior a partir do momento que nós ficamos sabendo muito mais da vida do outro. Olha que coisa interessante. A gente estava falando que uma das coisas mais maravilhosas que nós temos hoje é a tecnologia. Só que a tecnologia fez com a gente o quê? A gente pega o Instagram. Alguém tem Instagram aqui? Porque eu não tenho Instagram. Eu falei isso com o pessoal. Você tem Instagram? Eu não tenho Instagram nem Facebook. Né? Eu estou dizendo assim, eu não estou fazendo crítica a quem tem, não, muito ao contrário. É muito bom ter uma ferramenta como mas as pessoas não sabem usar. E a gente começa a perceber que as pessoas estão insatisfeitas com ela mesma por causa dessa cultura da comparação. Porque aparece alguém lá dizendo que a vida é aquela coisa bonita lá, que a gente sabe que aquilo lá não é muito bonito, não é verdadeiro. É aquela foto lá naquele resort descendo num toboágua, dizendo isso é que é vida. E você fala, gente, eu não estou conseguindo nem pagar minhas contas, não é assim? Aí você começa a fazer o quê? Sofrer. Porque você queria uma vida daquela, você queria aquela vida lá, não a sua vida que você está vivendo. E aí você continua sofrendo. E aí a Joana começa a apertar o calo da gente, dizendo que nós vivemos como narcisos equivocados. Só para vocês terem ideia aqui, eu vou falar rapidamente para não prender. A lenda de Narciso, a lenda lá atrás, dizia que Narciso era aquele que achava bonito só a sua própria imagem. Né? Então, tanto que tem a música, que Narciso acha feio que não é espelho, não é verdade? Então, esse narcisismo de achar que tem que ser o mais bonito, que tem que ser, né, o melhor, que se apresenta, essa coisa toda, faz com que nós vivemos numa vida também muito complicada. E olha que ela chama a gente de narcisos equivocados. Ser narciso, ser narcisista já é um problema muito sério. Um narciso equivocado é muito mais complicado. E aí ela vem completando dizendo que as pessoas estão insatisfeitas consigo mesmo, com tudo. Às vezes a minha cidade não é boa, a minha vida não é boa, a minha casa não é boa, o meu marido não é bom, a minha esposa não é tão boa, porque tem mais bonito lá, tem muita gente mais bonita. A pessoa é magra, ela quer ser gorda, porque ela está insatisfeita com a sua magreza. A pessoa é gorda, quer ser magra. A pessoa é loura, ela quer ter cabelo escuro. A pessoa tem cabelo escuro, ela quer ser o cabelo louro. Né? E aí a gente vive nesse processo todo da insatisfação consigo mesmo. Aí voltamos a dizer, por quê? Porque desconhece verdadeiramente quem é. Porque a gente acaba se identificando muito com o próprio corpo, e nós não somos o corpo. Né? O corpo é um instrumento que nós temos para viver nessa vida. E as pessoas estão cultuando o tempo todo a identidade com o corpo. A gente vê as academias lotadas. Quem dera, eu fico feliz, tudo bem, menos mal. Mas, na realidade, ninguém ali está muito preocupado só com a questão da saúde. Está preocupado muito mais com a questão da estética. E a gente sabe que é um culto ao corpo, não é um culto ao espírito. Tanto que a gente traz aqui um número, só para a gente ter uma ideia do que eu estou dizendo, por ano, 100 mil jovens de 14 a 21 anos fazem cirurgia estética. E a gente está falando aqui, não é uma cirurgia corretiva por um problema, por uma questão. Não, é para modificar uma coisa que não está satisfeita. Ou levantar o nariz ou abaixar o nariz. Né? Ou melhorar uma coisa ou fazer outra. Outro dia eu estava comentando que eu atendo uma médica e ela ela trabalha na área da estética, na área de cirurgia, do botox, essas coisas. Ela falou assim, Marquinhos, tem hora que eu me arrependo muito, porque eu estou vendo cada conflitos existindo. Ela falou que chegou no consultório, é uma menina de 13 anos de idade, brigando quase com a mãe. E a mãe dizendo, você não precisa fazer isso. Ô, doutor, explica para ela, não sei o quê, discutindo. A menina de 13 anos estava dizendo que as pálpebras dela estavam um pouco caídas, e ela queria levantar um pouco as pálpebras. Depois que ela me contou isso, eu fiquei imaginando, falei, quando ela estiver lá com 60 e poucos anos de idade, ela não vai enxergar mais ninguém, porque com 13, se a pálpebra já está caída, imagina bem depois dos 60. Percebe? Uma jovem de 13 anos de idade.
falando sobre pálpebra caída, não sei o que foi. Eu perguntei a ela, mas ela tinha deficiência? Ela falou, não, a menina é bonita, a menina é linda. Mas é porque ela deve ter olhado um modelo e aquele modelo não a satisfez. Nós estamos falando aqui de 100 mil jovens por ano. E muitas delas, de vez em quando, a gente depara no jornal que morreu por uso de uma injeção que não foi bem feita, uma cirurgia que não foi bem feita, né? E aí a gente começa a perceber coisas que a gente também tem que perceber se nós não estamos incluídos. Eu sei que aqui ninguém estava fazendo cirurgia estética para melhorar as questões, né? Mas a gente tem que começar a entender que a gente está falando aqui sobre o que está acontecendo na humanidade. Porque senão nós ficamos alheios, a gente fecha a porta da gente, diz comigo está tudo bem, mas lá fora está acontecendo. E aí a Joana de Ângeles fala sobre certas coisas também, que depois, quando a gente for refletir, ela está falando aqui de Jesus. Mas ela está falando para nós dos valores esquecidos. Vamos entender aqui dos valores esquecidos. Ela fala falta de gentileza. E aí, quando a gente pega, a gente está falando de Jesus, da gentileza de Jesus. As pessoas hoje, a maioria de nós, eu não digo que, eu espero que nenhum de nós aqui, espero que todos nós sejamos gentis, e se não formos, esperamos que nos tornemos gentis, porque falta gentileza no mundo. O profeta Gentileza do Rio de Janeiro, coitado, morreu e o Rio de Janeiro continua sem gentileza. Ele pichou todos os, né, ele colocou lá em todos os viadutos lá, dizendo gentileza, gera gentileza, e talvez o Rio de Janeiro não aprendeu tanto, não é verdade? Então, falta gentileza. E, às vezes, a gente acha que isso não está conosco, não acontece conosco. Mas falta gentileza, às vezes, na casa espírita. Falta gentileza no trânsito. Às vezes, falta gentileza dentro da casa da gente. Falta essa gentileza. Eu brinco com as pessoas, que é uma historiazinha, mas eu não sei se isso aconteceu verdadeiramente, mas eu conto para as pessoas que o marido chegou para a mulher, poderia ser vice-versa, para não dizer aqui que é um machismo, poderia ser a mulher que chegou para o marido também, que chegou para ela e disse assim, você poderia me tratar como visita a partir de hoje? Ela falou, tratar como visita? Como é isso? Como é que funciona esse negócio de tratar como visita? Ah, pelo seguinte, porque quando vem visita aqui em casa, você vira para as pessoas e diz assim, você quer um suco? Você quer uma água fresca? Você quer uma água gelada? Eu fiz bolo, eu fiz tal, eu fiz salgadinho, oferece tudo. Você coloca aqui tapete, você arruma a mesa, você faz aquele monte de coisa. Aí a pessoa deixa cair no chão, você fala, pode deixar que eu limpo, você faz tudo de bom. E aí, quando eu vou te pedir um copo d'água, você vira para mim e fala, você não tem mão para pegar um copo d'água? E às vezes a gente não percebe, a gente faz isso com o marido, com o filho, com pessoas que estão dentro da nossa casa, porque a gente acostuma, acha que, sabe? E a gentileza, às vezes, é um toque de caridade que a gente faz com o outro, de carinho. Então, às vezes, a gente esquece disso. A gente trata mal o irmão, trata mal o irmão. Você não tem, né? Grita. E falta gentileza para a gente na vida. Olha, eu não estou dizendo para ninguém daqui, eu sei que todo mundo que está escutando aqui hoje é gentil, né? Todo mundo aqui está no nível de gentileza altíssimo. Mas falta gentileza, a gente percebe isso. A gente percebe isso visivelmente. Eu que atendo pessoas o dia inteiro, gente, eu atendo pessoas o dia inteiro, que trazem as problemáticas da vida. Eu escuto cada coisa que vocês nem imaginam que eu escuto. Eu espero que vocês não escutem o que eu escuto. Aí a gente tem um nível de compreensão para a gente ver que os lares não estão gentis, percebe? A gente vê na rua, no andar, no caminhar, no viver. Né? As pessoas não são gentis, não estão gentis, né, na realidade. E aí ela continua dizendo, falta de generosidade. Ser generoso com o outro. Olha que coisa que interessante. Eu vou contar uma particularidade da minha vida aqui para vocês, sabe? Fazer uma fofoca de mim mesmo. Eu sei que não é muito bom a gente colocar exemplo da gente mesmo, não, mas eu não vou falar de ninguém, vou falar de mim, mas, né, pelo menos eu não vou ficar carregando peso. Há umas 2 semanas para cá, todo dia, mais ou menos, a 1h, 1h15 da manhã, alguém passa e bate campainha na minha casa. Né? Eu não sei, até depois, eu tentei até colocar o nome na nossa reunião de única, eu falei, será que é um bissessor que está batendo campainha? Eu falei, não, não é. É gente que tem dedo físico mesmo, porque teve que apertar. E aí eu falei assim com a Cristina, minha esposa, eu falei assim, Cristina, aí bateu de novo. Aí ela falou, nossa, uma coisa chata, né? Não sei o quê. Aí eu falei, Cristina, eu vou colocar uma câmera lá, né?
para ver quem é que está batendo. E aí, tá, não sei o quê, eu cheguei até a pegar a câmera, eu tinha uma câmera aqui, uns anos e tal, mas depois eu parei para pensar, falei assim, eu não vou colocar, não. Eu falei, eu vou trocar a campainha. Ele falou, como assim você vai trocar a campainha? Eu falei, eu vou colocar uma campainha sem fio, porque de noite eu vou desligar a campainha. Ela falou, não é melhor você colocar a câmera para a gente ver quem é? Eu falei assim, se eu ver quem é, o que você acha que eu vou fazer? Entenda bem onde que eu estou querendo dizer, onde que eu estou querendo chegar. Vamos supor, eu coloquei a câmera, aí descobri que é o vizinho da esquina que passou e fez. O que eu vou fazer? O que você acha que eu vou fazer? Eu vou chegar, vou atravessar a rua, vou dizer assim, meu amigo, eu posso criar uma animosidade gigante na minha vida, não posso? Então eu falei assim, eu vou evitar. Então eu vou tirar a campainha, eu vou deixar ele sem graça. Quem é que está passando aqui sem graça, coitado? Porque não vai bater mais, ele vai falar assim, ou eu estraguei a campainha, ou a pessoa desligou. E eu deixei a pessoa num vazio, porque as pessoas, uma pessoa que passa a 1 hora da manhã, todo dia, e bate uma campainha, não é uma pessoa generosa. Concorda comigo? E eu prefiro não saber quem é, porque eu posso perder um grande amigo. Então eu preferi não saber. Eu desliguei a campainha. Está faltando generosidade no caminhar, na vida, no dia a dia com a gente. E a gente precisa desenvolver e trazer isso. São valores esquecidos. Falta de gratidão. A Joana tem um livro, praticamente, que trabalha a terapia de gratidão o tempo todo. Agradecer não é só ficar agradecendo a Deus, agradecer a vida. Agradecer a tudo, aos próprios processos do viver. Agradecer por tudo que nós falamos aqui, que há 30, 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, nós não tínhamos, hoje temos. Então, falta essa questão da gratidão na vida da gente, a falta de compaixão. Aí a gente começa a imaginar, se não tem gentileza, não tem generosidade, não tem gratidão, como é que vai ter compaixão? Aí a gente começa a perceber que a gente precisa trabalhar muita coisa. Aí ela chega à conclusão que falta alegria de viver. Porque, na realidade, se não tem gentileza, não tem generosidade, não tem gratidão, não tem compaixão, falta alegria de viver. E aí a gente acaba sofrendo. Aí a gente percebe que ela diz para a gente que a sociedade moderna padece da hipertrofia do amor. Por falta desses valores esquecidos, por falta de desconhecer verdadeiramente quem é. E quando ela fala aqui da gentileza, generosidade, gratidão, compaixão e alegria de viver, ela fala que esse é o homem integral. Quem que é esse homem integral de que ela fala? Que carregava todos esses valores que estão esquecidos. Jesus. Jesus era gentil, generoso, de gratidão, compassivo, cheio de alegria de viver. Tanto que ele diz, né? Eu vos trago boas novas de alegria. E aí ela traz o diagnóstico da nossa doença. A sociedade moderna padece da hipertrofia do amor. E aí a gente começa a perceber que o remédio daqui a pouco vem, né? Porque lá no próprio Evangelho, no próprio Apocalipse, Jesus diz que chegaria um momento que o amor esfriaria, que o amor iria esfriar. E nós estamos vivendo esse momento, por quê? Porque alguns valores foram esquecidos. E aí esse é o grande ponto que a gente vai trabalhando. E aí a gente fala, dentro do propósito, que renovar é preciso. Por quê? Porque cumpriu-se o tempo. Não há mais tempo. Por isso que hoje esse conflito está existindo, porque a Terra está mudando. Como a gente fala que o reino de Deus está próximo, Marcos 1, olha só, ele diz o seguinte, arrependei-vos. Olha só. Ele diz assim, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. E crede no Evangelho. Tá lá a referência é Marcos 1, tá, gente? Está lá, não é o Marcos aqui não, é outro Marcos, tá? Marcos 1, ele está dizendo para arrepender, porque os tempos são chegados. Então a gente começa a perceber que a gente precisa fazer o ato de renovação. A gente precisa renovar. Né? A gente tem que fazer o trabalho de renovar-se, porque é necessário essa renovação. E aí a gente começa a entender que, quando a gente pergunta o que é renovar, aí a gente tem que começar a pensar que essa renovação necessária ela é feita pelo seguinte, olha só que coisa interessante. Eu vou trazer uns números para vocês terem uma ideia, que eu estava falando das pesquisas, começo de ano chega todas essas pesquisas para nós, a gente vai trazendo para cá para vocês. No Brasil,
Católicos da religião católica apostólica romana, os católicos, 64,6% dos brasileiros disseram ser católicos. 64% dos brasileiros. Pesquisa oficial que chegou para a gente. Evangélicos, 23,2%. Espíritas, 2%. Ubanda e Candomblé, 0,3%. Sem religião, é maior do que nós espíritas, 8%. Sendo 2% de ateus. Outras religiosidades, 2,7%. E não sabe ou não declarou, 0,1%. Então, nós estamos percebendo aqui que, se a gente for somar, 60%, 80%, 90% dos brasileiros são religiosos. Percebe isso? Só que a gente vive num problema muito sério ainda, que a religião não fez ainda a pessoa mudar em relação àquilo que ela deveria fazer. Mas aí a gente vai entender por quê. Por que ela está, a Joana, e o que eu estou trazendo para vocês aqui, no sentido da renovação e da alegria, é necessário. Porque, olha só, lá em Mateus 9,16, quando a gente vem falar de renovação, Jesus traz para nós assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ele continua dizendo: e também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam o vinho novo, porque o vinho novo deve ser colocado em odre novo. Por que nós estamos trazendo aqui? Porque esse é o momento de renovar. Nós não vamos ter, talvez, uma outra oportunidade lá na frente de ter que fazer o que nós precisamos fazer hoje, no sentido de consertar a roupa, que a gente está rasgada no sentido do remendo, e outra coisa, reformar ou, ao contrário, renovar o odre. Por quê? Porque o vinho novo está chegando. Então, isso é um convite, mais do que nunca, que Jesus está nos fazendo para esse momento grave da Terra, porque o Evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, requer o rompimento com antigos padrões comportamentais, que vêm assimilados aos longos das experiências reencarnatórias, que aqui a gente está falando, representando pela veste velha e o odre velho. A gente precisa renovar. Mas como que nós vamos renovar se nós desconhecemos, na verdade, quem somos, o que estamos fazendo? Se nós, por uma lei que eu coloquei aqui, a questão do uso celular, a gente faz, você imagina bem com as leis de Deus o que a gente não faz. Né? Porque a renovação é a transformação do homem velho, daquele ser que a gente está falando de reencarnações que nós passamos, carregado de tendências e erros seculares no homem novo. Na implementação, nessa implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, de dentro para fora e de fora para dentro. Tem uma música que eu vou falar para vocês, escute ela, porque além de tudo ela é muito bonita. É uma música do Walter Campos, e acho que, eu não sei se... tem gente aqui talvez que não tenha nascido na época dela, mas é uma música muito bonita. Depois, a música chama Serra do Luar. E a música, a gente traz ela para um ensaio psicológico, que a música diz assim: viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, ele diz que viver é afinar o instrumento. E ele diz: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E olha que é uma música romântica, hein? Parece até uma música espírita, mas é uma música romântica. E o que está se propondo nessa nossa fala, na questão do Evangelho, na questão da Joana? Afinar o nosso instrumento em relação aos propósitos da vida, né? E aí a gente começa a perceber que o que é despertar, na verdade, né? Quando a gente pega até o próprio dicionário, despertar é enxergar, olhar, conseguir ver, trabalhar conscientemente em ampliar o campo de observação, de percepção, alargar o horizonte. Olha só, esse é o despertar, o renovar, né? E aí a gente vê que é o ato voluntário de acender a nossa luz interior, aquela centelha que existe na gente, porque já existe,
sair da ignorância, da letargia, né? Que a gente usa, às vezes, errado do nosso livre-arbítrio, né? E a gente começa a perceber que nós precisamos cada vez mais de buscar esse lado da verdade do Cristo. Porque a gente pega, por exemplo, igual os valores esquecidos, quando eu li isso pela primeira vez, eu estava pensando que ela estava falando de mim, de você, de um outro. Na realidade, ela está falando que aqueles valores esquecidos são todos os valores que Jesus tinha com ele. E aí a gente começa a entender que a doutrina espírita, ela vem nos ajudar a entender que o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita os ensinamentos para fazer as mudanças necessárias. Porque Kardec diz que não adianta crer se a crença não faz com que a gente dê um passo diante a via do progresso e não torne melhor a vida para nós e para o próximo, né? A doutrina espírita nos convida à razão, a fé raciocinada. E aí a gente tem aquela frase coloquial, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Que más inclinações? Todas as más inclinações. Diante a vida física e diante a vida espiritual, né? E aí Kardec pergunta à espiritualidade, no capítulo 1 das penas e gozos terrestres, se haveria, contudo, uma soma de felicidade comum a todos os homens. Ele está dizendo, será que a gente pode ser feliz aqui na Terra um pouco? Já que a gente só fica passando por atribulações? E a espiritualidade responde, em relação à vida material, é a posse do necessário. Lembra que nós falamos lá da questão da ilusão e do que é necessário? E ele diz, então, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Afinal, o instrumento. Percebe que esse é o grande trabalho que a gente precisa fazer? E aí a gente percebe que sem a boa nova e a doutrina espírita, seria uma dificuldade muito grande para que a gente pudesse fazer essas mudanças. O Emmanuel, lá no livro Roteiro ainda, ele diz, buscamos, pois, o celeste benfeitor, a lição de mente purificada, de coração aberto, a verdadeira fraternidade das mãos ativas na prática do bem. Aí ele está dizendo que Jesus nos convida a uma proposta de renovação espiritual, que é relativa à aquisição dessas virtudes que foram esquecidas, à base do processo da melhoria de nós como seres humanos. Porque nós precisamos melhorarmos nós ainda como seres humanos. Porque a gente fica pensando, melhorar lá como espírito, mas na realidade, eu como espírito que estou vivendo aqui, eu preciso melhorar aqui comigo, hoje. Porque se eu cometo imprudências como a do trânsito, como na vida, eu estou cometendo imprudências com a vida, com o outro, com as pessoas, não é? E aí, quando ela fala de alegria de viver, que está no livro muito interessante, que chama O Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles, ela diz que a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Escuta isso de novo. A alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Aí a gente estava falando que de cada 8, 3 pessoas estão doentes mentais, no sentido da doença mental. Por quê? Porque talvez falta a alegria de viver. E ela começa a colocar que a alegria de viver é um estado natural da alma, porque a vida é uma bênção, né? Por onde a gente olha, a alegria tem que fazer parte, porque tudo que está em volta de nós é bênção de Deus. E aí ela coloca para nós uma percepção muito interessante. Alguns dizem que a vida não é generosa para com ele. E ela coloca assim, vamos analisar a máquina física. É uma colocação muito interessante. Ela diz assim, imagina bem a máquina física. 70 trilhões de células. Somente neurônios cerebrais, 90 bilhões. Conectando-se com a velocidade da luz. O coração e o cérebro, todos os órgãos trabalhando a nosso serviço sem parar incessantemente. São 150 a 180 mil quilômetros de veia, vasos, artérias e um circuito fechado alimentando todo o corpo. E aí a gente pensa, como pode essa máquina maravilhosa, extraordinária, com toda beleza, um organismo que funciona sem cessar? A gente pega o coração, por exemplo, o nosso coração não pede férias, não pede folga, trabalha sem cessar. Uma pessoa mais ou menos de 70 anos, o coração já pulsou 4 bilhões de vezes automaticamente, sem reclamar um minuto. O nosso corpo humano, nós temos na Terra o mais sublime santuário,
e uma das super maravilhas da obra divina. Não há máquina na Terra que chega próximo ao pensar do corpo físico que a gente tem. E a gente começa a pensar que a gente não pode criar beleza e criar alegria se a alegria não estiver dentro da gente. Mas se dentro de mim não tem generosidade, não tem simpatia, não tem cordialidade, não tem compaixão, como é que eu vou ter alegria? Primeiro nós geramos o hábito, posteriormente o hábito toma conta de nós. Se criarmos o hábito de louvar, de agradecer a vida, o hábito nos guiará para sempre e a vida vai nos agradecer. O Emmanuel diz para nós que a vida precisa de nós para tornar o mundo mais belo, a existência mais realizável e a felicidade mais palpável. Olha só que coisa interessante, né? Ele diz assim, ninguém precisa, o Emmanuel no roteiro, ele diz que ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou para Saturno a fim de colaborar para a alegria da vida. A Terra é a nossa casa, é a nossa oficina que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa trazer essa mentalidade para a Terra. E o Emmanuel coloca também ainda no livro Roteiro o seguinte, ele fala assim para nós, antes de pretendermos o ingresso nos mundos venturosos e redimidos, salvemos o chão a que nos firmamos, construindo um mundo mais feliz de amanhã pela melhoria de nós mesmos. Não vale a pena contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Olha só que coisa interessante, né? E aí a vida começa a nos devolver esses processos da vida, né? E aí a gente fala a questão do abraço, que eu comento muito, né? Eu sou um cara que eu abraço, se eu puder, eu abraço todo mundo, né? O sorriso, que poucas pessoas normalmente dão, né? Que falta para o ser humano. E aí a gente traz Jesus, né? Que a gente fala que nós temos 2 sóis. Esse sol que brilha para a gente aí de quinta grandeza, que sustenta o nosso planeta, que é uma dádiva de Deus para nós. E nós temos um outro sol de grandeza infinita que chama Jesus, que deve brilhar em nós o tempo todo, porque ele mesmo diz assim, eis que vos trago boas novas de alegria, vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, recebeis sobre os vossos ombros o meu fardo e tomai o meu jugo, porque leve é o meu fardo e suave o meu jugo. Porque, na realidade, Jesus é a alegria dos homens. Então, mais do que nunca, nós precisamos trazer para a nossa vida, e no máximo possível para a vida das pessoas ao nosso redor, Jesus, porque é o que mais falta para nós na vida. E aí eu vou já indo caminhando aqui, porque senão eu vou falando aqui a noite inteira. Se vocês quiserem, eu fico até meia-noite, mais ou menos. Deixa eu abaixar isso aqui, gente. Eu fico até meia-noite aqui, se vocês quiserem. Para mim, eu tenho tempo, tá? Eu estou de folga até meia-noite hoje. Eu vou terminar aqui com um poema do Casimiro Cunha, chamado A Carta de um Novo Dia. O Casimiro Cunha, pelas penas do Chico Xavier, diz assim para a gente, entre um dia que se vai e outro que se inicia, há sempre uma nova esperança, promessa de um novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo. Se o dia que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz e de alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no teu trabalho o teu dia será feliz. Não espere recompensas do bem da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça desse conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhe as faltas alheias, não julgueis o teu irmão, vive apenas no trabalho da tua renovação. Quem se esforça de verdade e sabe a prática do bem, conhece os próprios defeitos e deveres sem censurar a ninguém. Dia novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Dia bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos da alegria de Jesus. Que a gente tenha muita paz e que a gente possa refletir, porque na realidade eu trouxe aqui não uma palestra, eu trouxe uma reflexão para a gente entender o quanto a gente precisa trabalhar em prol de nós e em prol das pessoas que estão vivendo
conosco, na humanidade e nesse momento. Né? Que a paz esteja conosco, que Jesus abençoe o trabalho cada vez mais de vocês, e eu estou sempre às ordens naquilo que eu puder ser útil. Muita paz para todos nós. Marquinhos, nós te agradecemos muito. Eu quero te dizer uma coisa. Eu acho que ainda tem um pedaço de palestra para você voltar. Eu acho que ainda tem muita coisa para você falar para nós. Então, a gente vai convidando você a voltar outras vezes, para que você venha trazer muita coisa que a gente sabe que você tem para dizer para nós. Porque foi muito bom a gente ouvir você falar da importância, da nossa importância na vida e da importância da vida para nós. Porque muitas vezes a gente reclama da vida, que é o maior tesouro que nós temos. Então, quero te agradecer muito. Que dia Jesus que continue te iluminando, que esse sol que é Jesus continue brilhando para você e para todos nós. E agora, então, nós vamos ir nos preparando para a irradiação. Queria te convidar para ficar conosco, para ajudar